Bem, pessoal, vamos começar a falar agora de alguns serviços em relação ao uso da própria internet. Já que eu acabei de descrever anteriormente que a internet é considerada uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância, a internet permite o uso de diversos serviços. Entre os diversos serviços que utilizamos na internet, nós temos a web, que também pode ser chamada de World Wide Web ou também www. Então, a World Wide Web ou ainda www é um tipo de serviço específico da internet. Que serviço é esse que nós conhecemos como web? São as páginas que tu acessa. Então, a web corresponde ao serviço que permite acesso a documentos multimídia, que são as próprias páginas da web que tu acessa, os sites. Então, quando tu acessa um determinado site de uma empresa, o site de uma pessoa, o blog, bem, tu está acessando, através de um navegador, uma página da web. Quer dizer, tu está usando o serviço web, porque o serviço web nada mais é do que o serviço das páginas que tu acessa através dos navegadores. Nós chamamos isso de serviço web. Então, ela é a parte multimídia da internet. É claro que a internet é formada por outros serviços. A web é atualmente um dos principais serviços da internet, porque a maioria dos elementos que acessamos na internet nós podemos acessar hoje em dia através de páginas da web. Por isso, a web é um importante serviço muito utilizado hoje em dia, claro, na internet, mas não é o único. Vamos observar aqui. As chamadas páginas da web, os sites, correspondem, então, ao conceito do serviço web. Porque quando dizemos que a web corresponde aos serviços que permite acesso a documentos multimídia, podemos dizer que a web é formada pelas páginas da web, pelos sites que visitamos aí, que são esses documentos multimídia que acessamos nesse serviço. Okay? Aqui eu tenho uma ideia, então, só para demonstrar, do serviço web funcionando. Imagina que as páginas da web elas ficam armazenadas em servidores web, que são computadores que armazenam diversas páginas da web. Aqui com o meu computador cliente, quando eu digito o endereço de uma página da web, eu estou fazendo a solicitação para acessar aquela página que está armazenada num servidor. Quando aquele servidor recebe a minha solicitação de acesso àquela página, ele me responde e aí eu posso acessar aquela página. Isso é o serviço web, é o serviço de acesso às páginas da web em servidores da internet. Bem comum, então, claro, bem simples de entender, mas importante para efeito das provas de concurso. Vamos lá. Exemplos de navegadores que são utilizados para acessar serviços web, quer dizer, serviços através de páginas da web. Ou também podem ser chamados, em vez de navegadores, as provas de concurso muitas vezes colocam o termo browser para indicar esse tipo de serviço. Então, utilizados para acessar as páginas da web, eu posso dizer que são os navegadores ou browsers. E como exemplos de navegadores para acessar as páginas da web, eu tenho vários. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, o próprio Safari, o Opera, Netscape. Então, existem muitos navegadores que nada mais são do que programas utilizados para acessar as páginas da web. Então, sempre que tu ouvir falar no termo navegador, lembra que navegador nada mais é do que um programa de computador utilizado para acessar as páginas da web. Muitas provas de concurso às vezes pedem exemplos de browsers. Aí é só lembrar, browser é a mesma coisa que navegador. Então, exemplo de navegador ou exemplo de browser, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, entre outros. Todos os programas que utilizamos para acessar as páginas da web. É importante também estudar esses navegadores de forma apropriada e vamos fazer isso, é claro, também aqui no nosso estudo. Então, tem muitas questões de prova que cobram elementos sobre o navegador Internet Explorer, outras cobram elementos do navegador Google Chrome e ainda outras podem cobrar elementos do navegador Mozilla Firefox. Algumas provas também pedem recursos desses navegadores. Então, é importante, num determinado momento, estudarmos também os recursos desses navegadores para as questões de informática aí, em relação a redes e internet.